Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio e mais uma aula aqui do curso prático da cidadania italiana 2017 e hoje nós vamos falar sobre deveres. Você é cidadão italiano reconhecido. Você tem deveres. Você não adquiriu só direitos. Você agora tem deveres para com a sua pátria italiana. Tá? Então eu quero listar aqui alguns deveres, ou pelo menos aqueles que eu julgo mais importantes e que basicamente vão ser cobrados de você, cidadão italiano. Ok? Então vamos lá. Primeiro dever, manter o seu status atualizado. O que quer dizer manter o meu status atualizado, Fábio? Qualquer alteração na sua vida, quando a gente fala de status, eu estou falando de estado civil basicamente, tá? Então, por exemplo, você fez o seu processo de reconhecimento, você era solteiro, você só apresentou sua certidão de nascimento, terminou seu processo, você voltou para o Brasil, você mora em qualquer outro país ou você mora onde quer que seja. Você se casou. O que você faz? Você, por exemplo, fez seu processo na Itália, está no Brasil, se casou no Brasil. Você vai pegar sua certidão de casamento, você vai traduzir para a língua italiana, você vai apostilar esse documento e você vai levar no consulado italiano do lugar onde você é residente. Ou, melhor, no consulado italiano onde você é inscrito. Como você aprendeu a fazer isso lá na página do AIRE, lá na aula do AIRE. E aí o próprio consulado italiano vai pegar essa certidão de casamento e vai mandar para o comune italiano. E o comune italiano, onde você fez o seu processo, vai transcrever, vai passar esse documento também para o livro do comune. Porque no final você vai ter o direito a ter uma certidão, um extrato per riassunto dell'atto di matrimônio do comune. Aí você me fala, ok, Fábio, quando eu fiz o meu processo eu era casado, agora eu me divorciei. Você vai pegar o processo de divórcio, você vai traduzir as principais partes, você vai entrar no site do consulado, vai ver a lista bonitinha, vai traduzir as principais partes, vai apostilar, vai levar no consulado. O consulado vai mandar esse documento para o comune. Então, tudo o que acontecer na sua vida, o comune precisa ficar sabendo para atualizar os seus registros. Você teve um filho, seu filho nasceu, pelo amor de Deus, não vai esperar o seu filho ficar maior para que ele precise fazer um processo de reconhecimento, tal qual você fez. Filhos menores adquirem automaticamente o reconhecimento. Nasceu seu filho menor, a primeira coisa que você faz depois de ter feito lá o registro dele no cartório, pega a certidão, traduza, apostile e leve no consulado italiano para que o consulado italiano mande para o comune. Seu filho nasce já cidadão italiano e ele não precisa passar pelos mesmos perrengues que nós passamos para obter o nosso reconhecimento. Basta apresentar o documento dele para os órgãos oficiais. Ok? Então, tudo o que acontecer, nascimentos, casamentos, mortes, divórcio, tudo isso tem que ser feito comunicado. Este é o seu primeiro dever. A partir de agora, você tem o dever de manter o seu status atualizado. E quando eu falo isso, eu falo também em relação à residência. Você mora no Rio Grande do Sul, você é cadastrado no consulado do Rio Grande do Sul, você se mudou para São Paulo. Você agora vive definitivamente em São Paulo. Você precisa comunicar ao consulado de São Paulo que você se mudou. O consulado de São Paulo vai fazer a comunicação com o consulado do Rio Grande do Sul, que vai então atualizar os seus dados e você passa a fazer parte daquele consulado. Por que é importantíssimo também, falando de consulado, eu já falei um pouco disso na aula do AIRE. Se você não é cadastrado num consulado, você não pode usufruir dos serviços daquele consulado. Então, se você saiu da Itália, você não fez a sua obrigação de manter o seu status atualizado e você não fez a sua inscrição no AIRE, não pense você que você chega no consulado italiano que você não passa nem da porta. Porque você não é cadastrado ali. Somente cidadãos italianos cadastrados num determinado consulado podem usufruir dos serviços daquele consulado. Bom, um segundo dever é a defesa da pátria. Antes que você me pergunte, peraí, então significa que eu tenho o dever de pegar em armas? Não, calma. O serviço obrigatório militar na Itália, ele não é mais exigido desde 2005. Então você não precisa se preocupar se o seu filho menor, antes de 18 anos, tem que se alistar na Itália. Não é necessário. Porém, se você vive no país, o país entra em guerra, você tem um dever, embora não seja obrigatório, mas você tem um dever moral e cívico de defender o seu país em caso de agressão inimiga. Então, fica a dica. Terceiro dever, ser fiel à República Italiana e observar a Constituição. Vamos ser sinceros, você já leu a Constituição italiana? Você já leu a Constituição brasileira? Pois é, então, se você não leu nenhuma das duas, eu recomendo que você faça isso. A natureza de um cidadão, ser cidadão, não é somente um documento de um papel qualquer.
Você é parte de um grupo, você é parte de um país, você é parte de uma nação. É importante que você saiba o que a sua Constituição diz, seja no Brasil, seja na Itália, até para que você, se tenha problemas, você possa saber como garantir a sua própria vida dentro desta comunidade. Então, eu vou deixar lá na página desta aula o link para a Constituição italiana para que você possa baixar, e também vou deixar o link para a Constituição brasileira para que você possa baixar e então seguir e ser um cidadão exemplar do seu país, dos dois países. 4. Impostos e taxas. Se você tem um imóvel na Itália, se você tem fonte de renda na Itália, você é obrigado a pagar os seus impostos e as suas taxas. Ao contrário, se você é brasileiro, só veio fazer o seu processo na Itália, nunca teve nenhum tipo de renda, nem território italiano ou imóvel, você não é obrigado a pagar imposto para a Itália somente porque você é cidadão italiano. Ok? Existe até um acordo de tributação entre os dois países em que se você paga o imposto de um, você não paga no outro e vice-versa. Porém, saiba que se você vive na Itália, você é cidadão italiano, você tem a obrigação de pagar impostos e taxas. Independente se a gente não concorda, que é muito caro, não importa. O país ele não sobrevive se os seus habitantes não pagarem os seus devidos ou cumprir com as suas obrigações em relação a impostos e taxas, ok? Um quinto exemplo que não é uma obrigação, não é um dever, mas eu acho que é, porque na verdade é um direito, mas eu considero que deveria ser uma obrigação, é votar. Você vive no Brasil ou você vive no exterior e você recebe a cédula de eleição da Itália. Não jogue fora só porque você não vive no país. Se interesse pelos problemas do país, porque este país te deu o direito a ter a cidadania italiana. Seja grato ao seu antenato italiano que fez uma viagem e buscou um país que ele não conhecia, ele não tinha noção do que ele ia encontrar, e mesmo assim ele conseguiu, ele lutou, ele criou uma família, ele te deu a possibilidade. Então não vire as costas para o seu país simplesmente porque você não mora lá. Porque é importante que você participe e seja consciente, independente se você vota direita, esquerda, centro, o que quer que seja. Seja consciente, interesse-se pelos problemas e pela vida cotidiana do seu país. Porque a Itália é também o seu país. A partir do momento que você escolheu obter o reconhecimento da sua cidadania italiana, você escolheu também não só direitos, mas você também tem deveres. E um deles eu acho que é votar e ser consciente com os problemas do nosso país. Bom, basicamente essas são os 5 deveres que você tem. Basicamente não, ele acaba cobrindo essas 5 situações aqui, acabam cobrindo a vida de qualquer pessoa. Você mantém o seu status atualizado, você defende o seu país em caso de problemas, você é fiel à República e principalmente você é fiel e segue a Constituição, e isso por si só já faz com que você seja um cidadão atento às coisas e situações referentes ao seu país. Você paga os seus impostos e taxas de acordo com o que diz a lei, automaticamente você ajuda o seu país a crescer e se desenvolver, e você vota, escolhe os governantes que são realmente, que podem fazer a diferença, que podem mudar alguma coisa, caso você julgue que aquilo está errado ou que as coisas precisam melhorar. Muito bem, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no meu rosto para se inscrever. A gente se vê amanhã em mais uma aula do curso prático da cidadania italiana 2017. Arrivederci!